Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos começando mais um programa Casa de Betânia, um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. Um grande abraço para você que está chegando para acompanhar aqui o nosso programa, né? Vamos passar aí esses minutos juntos, rezando e ouvindo a palavra de Deus. Um abraço para você, nosso telespectador aí, assíduo de todas as semanas, que acompanha o nosso programa, que reza conosco. Deus abençoe você, né? Nós encontramos com pessoas que nos dizem que rezam conosco, que acompanham o nosso programa. Então, para a gente não esquecer nomes de ninguém, a gente manda um abraço no geral para você que reza conosco e também nos ajuda aí a divulgar este programa, tá bom? Fique conosco no programa Casa de Betânia, já eu trago para você a frase aí de Santa Terezinha nesse mês de outubro. Estamos trazendo aqui no nosso programa Casa de Betânia uma frase de Santa Terezinha a cada programa, né? Dia 1º de outubro foi dia de Santa Terezinha, né? Ela que é padroeira, patrona da nossa casa de formação. Então, nesse mês a gente está trazendo aí a cada programa uma frase de Santa Terezinha para nos ajudar aí na nossa reflexão. E também daqui a pouquinho, claro, vamos trazer o momento da palavra. Já o Rodrigo vai refletir conosco também a palavra de Deus, que é o ponto ápice aqui do nosso programa Casa de Betânia. Então, fique conosco. Vamos lá então com a frase de Santa Terezinha, né? A frase de hoje dela diz o seguinte: Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Portanto, posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Essa é a frase de Santa Terezinha. Nosso primeiro chamado é o chamado à santidade. E Santa Terezinha nos ensina nessa frase que mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante das nossas fraquezas, nós precisamos almejar, nós precisamos aspirar à santidade. Deus nos chamou para sermos santos. Então você aí, meu irmão, você, minha irmã, que está me acompanhando neste programa Casa de Betânia, Deus chamou você para ser santo, onde quer que você se encontre, no seu trabalho, na sua família, na escola, onde você se encontra, você é chamado a ser santo, você é chamado a ser sal na terra e luz para este mundo. Você é chamado por Deus para a santidade. Às vezes você olha e fala, mas Michel, eu sou tão pecador, eu sou tão fraco, tão limitado. Olha só o que Santa Terezinha diz nessa frase: apesar da minha pequenez, eu posso aspirar à santidade. Apesar da minha pequenez, apesar da sua pequenez, nós podemos aspirar à santidade. Precisamos, é claro, da graça de Deus na nossa vida. Precisamos da graça do Espírito Santo na nossa vida. Mas não podemos nos esquecer que o nosso chamado primeiro é para sermos santos. Essa é a frase de hoje aí de Santa Terezinha, que nos ajuda na nossa reflexão. Deus não despreza um coração contrito e humilhado. A paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que está no Salmo 51, que é o Salmo da Misericórdia. Nós vamos meditar dos versículos 1 ao 4. Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ao seu encontro,
depois do adultério com Betsabeia. Ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia. No teu grande amor, cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Este é um dos salmos mais profundos que nós encontramos na Sagrada Escritura, o Salmo da Misericórdia, aonde Davi vai confessar ao Senhor os seus pecados. Uma das coisas que eu acho mais fantástica na Sagrada Escritura é que Deus, ele não esconde o pecado dos seus escolhidos. Davi, que era o amado do Senhor, ele não só foi um homem de fé inabalável ao ponto de derrubar o gigante Golias, e também não foi apenas um homem de adoração, um homem que dançou diante da arca do Senhor com todas as suas forças, mas ele também foi um grande pecador. Esse Salmo 51 conta a história que você encontra no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. Quando um belo dia, Davi, ele levantou mais tarde e ele não foi com o exército de Israel para a batalha. E no seu terraço da sua casa, no palácio, no lugar mais alto, ele vai avistar uma linda mulher, Betsabeia. Essa mulher, ela era casada com um dos seus mais fiéis soldados, chamado Urias. E ele, apaixonado por ela, usando a sua influência, o poder de Deus que foi dado para ser ungido como rei, ele vai deitar-se com essa mulher, cometendo o pecado do adultério. E ela vai engravidar. Então Davi, ele coloca Urias no campo de batalha, na frente do campo de batalha, e ele morre servindo ao seu Senhor. Perante Israel, ele vai mostrar que ele é um homem de bom coração, acolhendo aquela viúva desamparada. Aos olhos de todos, Davi era um homem que vivia em profunda santidade. Mas ele não conseguiu ocultar o seu pecado de Deus. Então Deus levanta o profeta Natã e o profeta Natã vai ao encontro de Davi. E através de uma parábola, Davi vai tomar consciência dos seus graves pecados. E ele sai correndo do palácio e ele vai para o deserto para tentar fugir do Senhor. No Antigo Testamento se tinha a mentalidade que Deus só estava presente no templo. E então ele foge para o deserto. Mas no deserto, Davi, ele vai fazer uma profunda experiência com o Senhor quando ele confessa o seu pecado. Então o Salmo 51 é um salmo de confissão dos seus pecados. Davi, com um coração contrito e profundamente humilhado, ele vai confessar ao Senhor as suas misérias. E a chave para compreender o Salmo 51 é justamente o versículo 19, aonde ele vai dizer que o sacrifício para Deus, o sacrifício que agrada a Deus, não são coisas exteriores, religiosas, mas é justamente um coração contrito e um coração humilhado, pois Deus não despreza um coração que confessa o seu pecado e faz o propósito, com a graça de Deus, de não voltar mais a pecar. Então, nesse momento, Davi é perdoado e faz uma grande experiência de salvação. Então, quando Davi confessa o seu pecado, ele vai experimentar 4 efeitos da salvação.
O primeiro é que o seu pecado é perdoado. Enquanto ele não confessava o seu pecado, ele vai dizer na palavra que os seus ossos se consumiam. O segundo é que ele vai ter novamente paz no seu coração. Porque o pecado gera no nosso coração uma grande inquietação. E nós só encontramos descanso quando nós voltamos a viver em comunhão, em amizade com Deus. O terceiro é que a sua vida vai ser santificada. No versículo 9 ele fala assim: lava-me e ficarei mais branco que a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor fala que se os nossos pecados forem vermelho como escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Não existe um pecado que não possa ser perdoado. Deus é capaz de arrancar de nós toda a miséria, toda a vergonha que o pecado produz no nosso coração e nos santificar a sua imagem e a sua semelhança. E por último, é restituída a ele a unção do Espírito Santo. Nesse salmo ele vai orar: ó Deus, não afaste de mim, porque ele não sentia a presença de Deus. Não prive de mim o teu Santo Espírito. E no momento que ele confessa os seus pecados, é restituída a ele a unção do Espírito Santo. E por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tem um coração contrito e humilhado. Se você está vivendo em pecado, se você está distante do Senhor, volte-se para Ele. Ele espera você de braços abertos, porque Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, antes de acabarmos aqui o nosso programa Casa de Betânia, eu quero passar para você um recado muito importante. Nós estamos voltando aí com os nossos grupos de oração presencial lá na Casa de Formação Santa Terezinha, né? Com a presença de pessoas. Então, com certeza é uma alegria muito grande poder te acolher de volta. É claro que nós estamos respeitando aí, né, todas as regras, todas as normas para evitar a propagação do Covid-19, né? Sempre usando o álcool em gel nas mãos, né? Fazendo higienização, indo de máscara, né? E mantendo o distanciamento social. Mas os grupos de oração lá na Casa Santa Terezinha voltaram a acontecer e acontecem toda quinta-feira às 8 horas da noite, tá? Quinta-feira, 8 horas da noite, você é nosso convidado especial. Para mais informações, você pode ligar lá na Casa Santa Terezinha, no telefone 3731-5589, 3731-5589, para você obter maiores informações, tá bom? Mas vai ser uma grande alegria acolher você lá para os nossos grupos de oração. Chegamos ao final de mais um programa Casa de Betânia. Eu agradeço a você que esteve conosco, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977.